Você sabe qual o seu propósito aqui nesta terra? Sabia que Faraó um dia perguntou para a família de José qual era a ocupação deles e eles responderam assim: nós somos pastores de ovelhas. E você? Se o mundo te perguntar hoje qual a sua ocupação, o que você vai responder? Qual o seu propósito? Vamos ver? Fica comigo. Eu sou Wagner Fagundes e o propósito deste canal é te ajudar a ser uma pessoa melhor. Você sabe por que Faraó fez essa pergunta aos irmãos de José? Bom, José, ele foi vendido ao Egito por inveja dos seus irmãos. Passou por grandes dificuldades, mas depois de algum tempo ele foi nomeado governador do Egito. E alguns anos depois, ele se reencontrou com seu pai Jacó e seus irmãos. Então ele perdoa seus irmãos e ele consegue um lugar para sua família morar. Era uma terra chamada Gósen. Era uma terra distante, um pouco separada ali daquela cultura egípcia. Mas ele, apesar de já ter escolhido este lugar, ele precisava da aprovação de Faraó. E ele dá um conselho para os seus irmãos. Eu vou apresentar vocês a Faraó, mas ele vai perguntar qual a ocupação de vocês. E vocês vão responder o seguinte: nós somos pastores de ovelha. E não deu outra. José leva seus irmãos até Faraó e Faraó faz essa pergunta: qual a vossa ocupação? E eles respondem: nós somos pastores de ovelhas. E aí Faraó, já com um sentimento de gratidão por José, diz assim: então a sua família vai ficar no melhor lugar da terra de Gósen. E assim foi. Eles foram para lá, foram ser pastores de ovelhas, foram cuidar do gado e ali puderam adorar a Deus e não se contaminaram com a idolatria do Egito. Na verdade, o propósito de José era esse: era fazer com que a sua família não se contaminasse com aquela idolatria do Egito. E aí você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver comigo? Bom, pastor de ovelha, naquela época, lá no Egito, era abominação. Os egípcios abominavam pastores de ovelha. E se você for parar para pensar, na Bíblia, quando se fala de ovelha, refere-se a nós, homens e mulheres que creem em Deus, que buscam a Deus. Somos ovelhas que ouvimos o nosso pastor, o nosso Deus. E nos dias de hoje, você ser pastor de ovelha significa você cuidar do seu próximo, você cuidar daqueles que precisam da sua ajuda, do seu conselho, do seu ombro. E fala a verdade, isso continua sendo abominação para esse mundo. Percebeu? No mundo em que vivemos hoje, quando você cuida do seu próximo, você é taxado de bobo. Quando você se importa com o seu próximo, você não tem valor nenhum. Aliás, para este mundo, só tem valor quem tem o que oferecer. Hoje nós vivemos um momento em que a pessoa vale o que ela tem, não o que ela é. Ou seja, continua sendo abominação para este mundo. E todos os dias, não com esta frase, mas de alguma forma, o mundo te pergunta: qual a sua ocupação? Qual o seu propósito? E qual tem sido a resposta que você tem dado? Não com palavras, mas com seus atos. Que você possa analisar isso. A Bíblia fala que quando estivesse bem próximo de Jesus voltar, o homem se tornaria amante de si mesmo. E é o que está acontecendo. Hoje ninguém se importa mais com o próximo. Aliás, eu
duvido que você já não tenha ouvido alguém reclamar com você. Olha, eu fazia parte de uma igreja e por algum motivo, ou por doença, ou por problemas, eu andei meio afastado. Fiquei um tempo sem ir à igreja e ninguém me deu um telefonema. Infelizmente, isso está acontecendo até mesmo dentro das igrejas, onde não deveria acontecer. Então, descubra o seu propósito. Descubra o porquê você está aqui. O porquê da sua existência. Responda ao mundo, através de seus atos, qual a sua ocupação. Você é pastor de ovelha. Você deve cuidar do seu próximo. E tem um segredo. Quando você cuida do seu próximo, Deus cuida de você. Cumpra o mandamento de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Faça isso. E não estou falando aqui de ministério pastoral. Ministério pastoral é outra coisa. Ministério pastoral é um segredo que Deus tem com algumas pessoas as quais Ele prepara e levanta para esse serviço. Eu estou falando de um modo geral. Nós somos pastores de ovelhas. Nós somos aqueles que amamos ao próximo como a nós mesmos. Pense nisso e procure compartilhar isso com outras pessoas, para que você também seja apacentado por outras pessoas. Um beijo no seu coração e até a próxima.